Introdução à economia. A concepção de economia. A economia, ela repousa sobre os atos humanos e é, por excelência, uma ciência social. Apesar da tendência atual ser a de se obter resultados cada vez mais precisos para os fenômenos econômicos, é quase impossível se fazer análises puramente frias e numéricas, isolando as complexas reações do homem no contexto das atividades econômicas. O conceito de economia. Economia deriva do grego, que significa aquele que administra o lar. Economia é uma ciência social que estuda como os indivíduos e a sociedade decidem utilizar recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços, de modo a distribuir esses bens e serviços entre os grupos da sociedade com a finalidade de satisfazer as necessidades humanas. É a ciência que estuda a escassez. É também a ciência que estuda o uso dos recursos escassos na produção de bens alternativos. E ainda o estudo da forma pela qual a sociedade administra seus recursos escassos. Quais são os problemas econômicos fundamentais? Os problemas econômicos fundamentais é principalmente a questão das necessidades humanas, que são ilimitadas, elas são infinitas, em contraposição aos recursos produtivos que são escassos, são limitados, são finitos. Como recursos produtivos, nós podemos citar os fatores de produção, resumidos aqui em recursos naturais, mão de obra e capital. Mas isso compreende todos os recursos da economia que podem ou não ser direcionados à produção de algum bem ou serviço que ficará à disposição da sociedade para satisfazer as suas necessidades. E a economia encontra o seu problema, que é a escassez, a natureza limitada dos recursos da sociedade. Existe uma restrição física dos recursos para a produção, para atender às necessidades ilimitadas da sociedade. E esse é o principal problema da economia. O que e quanto produzir? A sociedade deve produzir mais bens de consumo ou bens de capital? E em que quantidade? Como produzir? A questão de eficiência produtiva, capital ou mão de obra intensiva, como que vai ser feita essa produção? Eu vou usar mais capital, mais tecnologia, mais equipamentos ou vou usar mais mão de obra nessa produção? Para quem produzir? Ou seja, como será a distribuição de renda gerada pela atividade econômica? Quais serão os setores beneficiados? Quem poderá consumir que tipo de produto na economia? Sistema econômico versus organização econômica. Sistema econômico ou organização econômica é a forma como a sociedade está organizada para desenvolver as atividades econômicas. Atividades de produção, circulação, distribuição e consumo de bens e serviços. As principais formas de organização econômica são a economia de mercado, que seria uma economia descentralizada do tipo capitalista, e uma economia planificada ou centralizada do tipo socialista. Numa economia de mercado, existem alguns tipos de concorrência: o sistema de concorrência pura e o sistema de concorrência mista. No sistema de concorrência pura, não há interferência do governo. É um sistema onde apenas os agentes econômicos privados realizam as transações econômicas sem interferência de um ente central organizador dessas transações. Seria uma economia sem governo, ou onde o governo não interferisse de forma nenhuma nas atividades econômicas. Sistema de concorrência mista é o mais comum, onde existe o mercado, mas existe também uma interferência governamental. No sistema de concorrência pura, a base é o laissez-faire. Laissez-faire vem do francês deixe fazer.
O mercado resolve os problemas econômicos fundamentais. Quais são esses problemas? O que e quanto, como e para quem produzir. O mercado vai decidir como serão direcionados e como serão utilizados e distribuídos os recursos econômicos. E isso será feito como se o mercado fosse guiado por uma mão invisível, que, de acordo com Adam Smith, é a mão que organiza o mercado. E essa mão invisível que organiza o mercado, na visão do Adam Smith, é nada mais nada menos do que o sistema de preços. E isso tudo vai acontecer sem a intervenção do governo. As pessoas nas suas interrelações econômicas irão entrar em acordo sobre o quanto comprar de que mercadoria a que preço, ou o quanto vender de que mercadoria a que preço. Essa é a mão invisível do mercado, que é o mecanismo de preço que promove o equilíbrio dos mercados. No sistema de concorrência pura, o excesso de oferta ou a escassez de demanda faz com que ocorra formação de estoques, ou seja, os produtos ficam na prateleira sendo ofertados, mas não há demanda suficiente para a aquisição desses produtos, então sobra produto, formando os estoques da economia. Quando há produtos sobrando e demanda de menos ou consumo de menos, há uma redução desses preços desses produtos até que o equilíbrio se estabeleça na economia. Então, no caso de excesso de oferta, existirá concorrência entre empresas para vender os bens aos escassos consumidores. Quando há um excesso de demanda, que é o inverso, seria a escassez de oferta, quando há muitas pessoas procurando para consumir os produtos, porém não existem produtos suficientes para atender toda essa procura, existe então um excesso de demanda. Nesse excesso de demanda vai acontecer a formação de filas, pessoas esperando para adquirir o produto. Com essa situação, há uma tendência à elevação, o aumento de preços no mercado até que este atinja um novo equilíbrio. Então, numa situação em que ocorra excesso de demanda, existirá concorrência entre consumidores para realizar a compra. No sistema de concorrência pura, os problemas econômicos fundamentais, o que e quanto produzir, é decidido pelos consumidores. Existe então a soberania do consumidor. O que será produzido? Quanto ao quantidade que será produzida é determinado pelo encontro entre a oferta e a demanda de mercado, onde se estabelece o equilíbrio. Como produzir é uma questão de eficiência produtiva, então é resolvido no âmbito das empresas, no sistema de concorrência pura. E para quem produzir, é decidido no mercado de fatores de produção, relacionado à demanda e oferta dos fatores de produção, que seria então relacionada à questão distributiva da economia. O sistema de concorrência pura tem como base a filosofia do liberalismo econômico, que advoga a soberania do mercado sem interferência do Estado. O Estado deve responsabilizar-se mais com justiça, paz, segurança e deixar o mercado resolver as questões econômicas fundamentais. Num sistema de concorrência pura, nós podemos fazer um diagrama simplificando a economia, dividindo essa economia em dois grandes setores apenas, que seriam as famílias e as empresas. Nas famílias estão todas as pessoas, todos os indivíduos que fazem parte da economia. E as empresas são o espaço produtivo dessa economia. As famílias são as detentoras dos fatores de produção. Então, as famílias ofertam esses serviços de fatores de produção, que seriam a mão de obra, matéria-prima, o capital, para as empresas, que pegam esses fatores produtivos e os transforma em bens e serviços que são colocados à disposição dos consumidores no mercado. Quando as empresas adquirem os fatores de produção, matéria-prima, trabalho, mão de obra,
e capital das famílias, ela paga por esses fatores uma remuneração que é a renda das famílias. Quando as empresas transformam esses fatores de produção em produtos e serviços que são ofertados no mercado, ela vende esses bens e serviços para as famílias e recebe por eles o valor pago pelas famílias na aquisição de cada um desses bens e serviços. E assim, no sistema de concorrência pura, as empresas decidem como produzir, os bens e serviços dispostos no mercado são demandados pelas famílias, então as famílias, que também são os consumidores, é que definem o que será produzido e quanto vai ser produzido vai depender dessa inter-relação entre a oferta das empresas e a demanda das famílias. E assim nós teremos um sistema resumido aí de bens e serviços na economia. Quais são as principais críticas do sistema de concorrência pura? É que nesse sistema existe uma grande simplificação da realidade, porque a economia não é composta apenas de empresas e famílias. Na economia existe o governo e existe também os outros países que fazem e realizam transações com esta economia. Então, uma simplificação onde existe apenas dois agentes econômicos, que nesse caso são as empresas e as famílias, é uma simplificação da realidade muito acentuada, então ela serve apenas como modelo. Não é um sistema que exista de fato na prática. Os preços podem variar não apenas devido ao mercado, mas por causa de outros fatores, como por exemplo, a força dos sindicatos. Quando os trabalhadores se organizam em forma de sindicatos, eles conseguem forçar para o salário ser maior. Através então dessa solicitação sindical, pode haver um aumento do valor dos salários, que pode causar um aumento no custo de produção, e esse aumento no custo de produção vai ser transferido para o preço do produto que vai ser vendido no mercado. É um exemplo. Existe também um outro fator que pode alterar os preços no mercado, que é o chamado poder de monopólio e oligopólio na formação de preços no mercado. O monopólio é uma situação em que existe apenas um único ofertante, uma única empresa que fabrica ou que vende determinado produto, e como ela é a única ofertante desse bem ou serviço, no caso o produto, ela é a que determina quanto ela vai cobrar por esse produto no mercado. No caso dos oligopólios, são pequenos grupos de grandes empresas que atuam num determinado segmento e que também têm essa capacidade de manipular os preços do mercado e não depende exatamente da demanda para isso. Também pode acontecer uma intervenção governamental, como estabelecimento de impostos, oferta de subsídios para as empresas, cobrança de tarifas, estabelecimento de uma política salarial, quando há fixação de preços mínimos para determinadas categorias de produtos, e também através da política cambial. Tudo isso pode interferir nos preços, então não existe um sistema de economia de concorrência pura, onde não há interferência externa de outros fatores. Então, esse é um modelo muito simplificado. Essas são as críticas ao sistema de concorrência pura. O mercado sozinho não promove também uma perfeita alocação de recursos. A produção ou o conjunto de um determinado bem ou serviço pode produzir efeitos colaterais, ou seja, externalidades. Além disso, existem bens públicos que são disponibilizados pelo governo e que não fazem parte aí do mercado privado em si. Então, é diferente na prática, né? O mercado sozinho também não promove uma perfeita distribuição de renda, pois as empresas estão procurando a obtenção do máximo lucro e ela não está preocupada com questões distributivas. E aí, nesse caso, o mercado por si só não tem uma distribuição igualitária de renda, necessitando em alguns momentos de alguma intervenção, como, por exemplo, a política de estabelecimento de um salário mínimo. E essas críticas, elas justificam a atuação governamental para complementar a iniciativa privada e regular alguns mercados.
há muitos mercados, entretanto, que se comportam como um sistema de concorrência pura. Um exemplo próximo disso seria um mercado de hortifruti granjeiro, um mercado composto ou caracterizado, por exemplo, como uma feira livre, que você chega, tem acesso a todos os produtos que ali estão disponíveis. Os produtos são homogêneos, são praticamente os mesmos em todas as bancas, e que você negocia. Se uma barraca vai te vender um produto por um preço alto, tem um outro ali vendendo do lado que você tem acesso a ele rápido e fácil, e que você pode migrar o seu consumo para outro fornecedor. Então esse seria um exemplo mais prático aí de um mercado próximo a um sistema de concorrência pura, mas é um exemplo bem pequeno e não se traduz na realidade da economia como um todo. O sistema de mercado misto, aí é quando há uma interferência governamental na economia e o governo, então, tem um papel econômico. Esse sistema, ele passou a participar, aliás, a se fortalecer no funcionamento das economias em geral a partir do século XX. Entre o século XVIII e o século XIX, a predominância era um sistema de mercado bem próximo ao da concorrência pura, onde o governo quase que não interferia na economia. A partir do século XX, principalmente com as duas grandes guerras mundiais e a identificação da necessidade da interferência governamental em alguns mercados, o mercado sozinho foi identificado então que ele não garante que a economia opere sempre com pleno emprego dos seus recursos. E dessa forma ele necessita de uma maior atuação do setor público na economia. E de que forma então o setor público pode interferir nessa economia? A atuação do setor público com o objetivo de evitar distorções alocativas e distributivas, por exemplo. O setor público pode atuar sobre a formação de preços, por exemplo, pela implementação de impostos ou redução dos impostos ou elevação dos impostos, concessão de subsídios para as empresas e diversas outras formas. Ele também pode atuar complementando a iniciativa privada, por exemplo, com a oferta de infraestruturas, construções de estradas, de pontes, de escolas, construções infraestruturais de saneamento básico que podem vir a fortalecer aí o funcionamento também da iniciativa privada. Então existe uma complementariedade entre os dois setores, tanto público quanto privado. Outra forma do setor público interferir também seria com a oferta ou fornecimento de serviços públicos, como, por exemplo, serviço público de saúde, serviço de educação pública, serviço de segurança pública, e uma série de outros serviços que podem ser ofertados pelo governo. Fornecimento de bens públicos, aqueles bens que não são vendidos no mercado, que estão aí entre os serviços públicos também, que seriam, por exemplo, uma praça pública, que é um bem que é disponibilizado pelo governo e não tem uma troca nisso, é só ofertado para a população. Compra de bens e serviços do setor privado para o seu funcionamento, o setor público adquire do setor privado vários produtos e vários serviços e que interfere ou complementa as atividades econômicas como um todo. E quando é então uma economia centralizada? Esse modelo anterior era uma economia capitalista descentralizada, onde o maior participante desse processo é o mercado. Numa economia centralizada, existe uma agência, um órgão central de planejamento que decide a forma como resolver os problemas econômicos fundamentais. Nesse caso, os meios de produção são do Estado, ou seja, a matéria-prima, os imóveis, o capital, o dinheiro que gira naquela economia é do Estado. E os meios de sobrevivência são dos indivíduos, carros, roupas, televisores, etc. Esses bens de uso mais pessoal ou familiar são dos indivíduos, mas os meios de produção são estatais. Uma economia centralizada não é uma economia facilmente encontrada. As economias, as sociedades do mundo atual geralmente tendem para economias capitalistas,
E nós não temos hoje nenhum exemplo exato de uma política centralizada. Talvez a mais próxima, mas não tão fortalecida, que a gente teria seria Cuba, e também um processo talvez em andamento, mas ainda não totalmente implementado, que seria o da Venezuela, essa ideia de implementação à força, né, de um modelo centralizado, o que não é interessante do ponto de vista social, econômico e de vários outros pontos, quando a gente analisa a imposição via força e desregulamentação, desestruturação da economia. O processo produtivo numa economia centralizada seria: os preços representam apenas recursos contábeis que permitem o controle da eficiência das empresas e não há um desembolso onerário aí, é apenas para contabilizar. A distribuição do produto, os preços dos bens de consumo são determinados pelo governo, quem dá o preço aos produtos é o governo. Repartição do lucro, o governo, investimento nas empresas e o restante dividido entre os administradores e os trabalhadores. Não há quem centraliza toda essa definição de repartição do lucro e do produto, é o próprio governo. E os sistemas econômicos aqui em síntese: mercado versus economia de mercado versus economia centralizada. Numa economia de mercado, nós temos a propriedade privada, enquanto na centralizada a propriedade é pública. Os problemas econômicos fundamentais são resolvidos numa economia de mercado pelo próprio mercado e numa economia centralizada pelo órgão central, ou seja, pelo governo. Existe numa economia de mercado uma maior eficiência alocativa, ou seja, os recursos são colocados em atividade, em ação, em produção de forma mais eficiente, e numa economia centralizada existe uma maior eficiência distributiva. Pelo menos a ideia central dos dois processos é essa. Enquanto uma direciona mais eficientemente a produção, a outra direciona mais eficientemente os produtos e os recursos gerais da economia pela população de forma centralizada pelo governo. Como eu já falei antes, os sistemas que nós conhecemos de forma mais convencional e que está mais arraigado na maior parte das sociedades mundiais é o sistema capitalista e é o sistema de economia de mercado. Por hoje é só, pessoal. Se gostou da aula, dá um joinha aí, se inscreva no canal e vem fazer parte com a gente desse ambiente de estudos da teoria econômica. Até mais.